capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Quando você dobra os teus joelhos para orar, ou você ora ou louva, você está falando com Deus. Você está falando ao Senhor o teu sentimento. Você está adorando ao Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Quantos precisam de Deus? Diga amém. Amém. Já que você precisou de Deus, não converse com quem está do outro lado. Não circule, tá bom? Evite conversar. Segure aí os seus filhos. Preste muita atenção, porque Deus vai falar com você. Olha para essa pessoa que está do outro lado e diga: Deus vai falar com você nessa noite. Fala assim bem, naquilo que você precisa. Quem crê assim, diga amém. Amém. Vamos lá. Ezequiel 37. Na minha Bíblia tem um título que diz: A visão de um vale de ossos secos. Versículo 1 a seguir. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dizei ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, deixa que nada venha impedir, Senhor. Deixa que nada venha roubar esta palavra de ser ministrada nesse momento, Senhor. Nós estamos aqui hoje precisando muito ouvir tua voz, precisando muito, Senhor, ser ministrados pelo teu Espírito. Revela o teu querer, Senhor, para as nossas vidas. Revela a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor essa noite. Bom, Ezequiel, ele faz parte dos profetas que passaram pelo exílio, que em um momento da vida, em uma fase da vida, foram presos. E como preso, como escravo, sofreu no cativeiro, como qualquer outro homem comum. O profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ainda que seja um homem de Deus, um servo do Senhor, ele passa por isso. Ele passa por provações na vida. Aquele que está na presença de Deus, ele não está imundo de passar por problemas.
de enfrentar dificuldades, de enfrentar situações difíceis na sua vida. Ezequiel, ele foi um profeta que Deus permitiu que ele fosse levado ao cativeiro. Você lê no primeiro capítulo do seu livro, tem logo uma introdução falando um pouco sobre Ezequiel, dizendo que ele fazia parte dos prisioneiros, dos cativos que estavam na terra da Babilônia. O capítulo 1 de Ezequiel vai apontar para isso, dizendo que Ezequiel, ele estava entre os cativos, que ele fazia parte daqueles jovens da aristocracia, da nata, da parte nobre de Israel, aqueles que foram levados em uma primeira leva para a Babilônia, para serem escravos, para serem explorados. Ezequiel estava perante as águas de um rio chamado Quebar, e ele vai dizer sobre as visões que ele teve do Senhor. O livro de Ezequiel é um livro que fala de visões, e por isso é um livro complexo de se entender, porque você vê, você tem uma visão e você tenta explicar o que você viu. Daí você vê o tamanho do problema. Ezequiel teve as visões e ele tentou explicar as visões que ele teve. E nessas visões, o capítulo 2, por exemplo, fala que Deus falou com ele: ponte de pé, filho do homem, e falarei contigo, e te usarei como um atalaia. Capítulo 3 já: te usarei como um atalaia para Israel. Vou te usar como um porta-voz, vou te usar como um transmissor da minha voz, um receptor e um transmissor da minha voz na terra da Babilônia. E essas visões, passe ao povo, relate ao povo, ministra ao povo, para que o povo não perca a fé, para que o povo não saia do propósito. Israel fica nesse cativeiro babilônico por um período aproximado de 70 anos. E nesse período de 70 anos, foi um período em que muitos já ficaram ali se habituando, começaram a se instalar nas terras da Babilônia, ter casamentos, ter filhos, construir a vida, mesmo estando na condição de prisioneiro, mesmo estando em condição de cativeiro. E não era essa a promessa de Deus, e não era essa a palavra de Deus para Israel. Deus sabia que Israel não seria feliz numa terra estranha. Deus sabia que Israel não teria uma plenitude de felicidade, porque independente de qualquer coisa, eles eram escravos. E que felicidade um escravo pode ter de forma plena? Não tem. Então Deus começa a usar Ezequiel para falar com aquele povo, para apresentar ao povo uma nova proposta, para apresentar ao povo as suas promessas, e promessas que falavam em todo momento de restauração, promessas que falavam de recomeço, promessas que falavam de uma nova história, promessas que Deus estava dizendo para eles de restituição, de trazer de volta um povo que estava esquecido no cativeiro, de trazer de volta um povo que estava exilado, um povo que estava debaixo de uma grande humilhação. A promessa de Deus era uma promessa de mudança, era uma promessa de melhora, era uma promessa de um novo tempo sobre aquela nação que estava sofrendo. Mas aquele sofrimento não seria eterno, era um sofrimento passageiro, era uma luta, mas era uma luta passageira. O que significa isso? Eu já quero começar essa pregação dizendo que Deus está falando com gente aqui que está ouvindo essa palavra. Deus está dizendo que Ele também te prometeu restauração, que Ele também te prometeu recomeço, que
Ele também te prometeu nova vida. Pode ser que hoje você esteja no cativeiro, você esteja na humilhação, mas você não vai ficar na humilhação, você não vai ficar neste cativeiro, porque o Deus que tem a chave de abrir a porta do cativeiro, Ele vai abrir porta e Ele vai trazer um tempo de restituição sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar um prato de glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor e exaltar o nome dele nesta noite. Vamos entrar no texto. Deus deu uma visão a Ezequiel, uma das visões mais horrendas da Bíblia. Deus não deu uma visão de um cemitério, porque cemitério fala de algo organizado. Você vai no cemitério, tem as covas, e lá nas covas, né, tem ali a identificação de quem está ali enterrado. A visão que Deus deu a Ezequiel não foi a visão de um cemitério, porque em nenhuma cultura os mortos são jogados em vales. Não, os mortos são sepultados, cremados, lançados nas águas, mas jogado ao tempo não é costume de nenhuma cultura. A visão que Deus deu a Ezequiel era uma visão de um vale, de um espaço muito grande de terra. E o versículo primeiro do texto que nós lemos como texto para a reflexão de hoje, fala aqui que Deus leva Ezequiel até este vale, onde tinham muitos ossos. O versículo 2 fala que Deus andou com Ezequiel entre esses ossos que estavam espalhados. Eles não estavam ordenados, eles não estavam como em cemitérios, não, eles estavam espalhados. Era a imagem de um campo de batalha com muitos mortos esparramados, e esses mortos já estavam somente em ossos, e cada osso tinha uma parte do lugar. Uma parte do esqueleto estava aqui, outra parte estava lá, do outro lado. Existia uma grande bagunça. Os ossos, eles estavam sequíssimos. E Deus começa a conduzir Ezequiel para esse vale, para essa visão horrível. E eu já começo a entender que Deus, em um momento da nossa vida, ou em alguns momentos de nossa vida, Deus nos conduzirá a vales. Deus nos conduzirá a nós andarmos em lugares sombrios, a nós andarmos em lugares difíceis, em nós andarmos em lugares que nos metem medo. Nós passamos por fases da vida em que nós estamos como em um vale de ossos secos, em que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade, e nesses momentos a nossa fé, ela é provada. Os ossos estavam sequíssimos, eles estavam mais do que secos, eles estavam sequíssimos. A impossibilidade de vida era visível. A impossibilidade daqueles ossos tornarem a vida era visível. Dava para ver que naqueles ossos não tinha mais vida alguma, porque era tudo uma bagunça, porque os ossos já estavam se desfazendo. Deus nos leva a nós vivermos fases da vida onde nós enxergamos, sabe o que? A impossibilidade de vida, a impossibilidade de recomeço, a impossibilidade de restauração. E das verdades que Deus falou comigo nesta noite, eu quero te apresentar uma primeira verdade. Quer saber de uma verdade?
Não existe nada nesta vida que Deus não possa restaurar, que Deus não possa trazer um novo começo. Não existe casamento que Deus não possa restaurar. Não existe vida financeira que Deus não possa restaurar. Não existe pessoa perdida que a mão de Deus não possa alcançar e restaurar esta vida. A tua causa é impossível aos teus olhos, porque os olhos de Deus, Ele tem poder de fazer um milagre, manifestação do seu poder e da sua glória nesta causa, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, então toma posse, porque Deus fará o impossível acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Quantos podem adorar e exaltar as vozes